Seja convosco, amados irmãos. Gostaria de dar início a mais um estudo em nome do nosso Senhor Jesus. E hoje nós trataremos a respeito da Páscoa. Aquela Páscoa que o Senhor Jesus, ele comeu, ele participou, era a mesma Páscoa lá de Êxodo capítulo 12 ou não? Nós vamos ver realmente que era aquela mesma Páscoa. E que aquela Páscoa tinha um dia para ser comemorado, e foi por estatuto perpétuo colocado pelo nosso Deus, quando o povo estava saindo do Egito, Então nós vemos através das leituras bíblicas que o Senhor passou todas as instruções para Moisés e Arão, como conduzir aquele povo, e as orientações que veio ali através da sua santa palavra. Então convido os nossos irmãos a estarmos buscando na palavra do Eterno, aqui no livro de Êxodo, capítulo 12, a partir do verso 1. Vamos prestar bastante atenção para ver realmente se faz sentido isto que estamos dizendo na palavra do Eterno. Capítulo 12, do verso 1 em diante. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até o 14º dia deste mês, E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Então esse cordeiro, essa Páscoa que estava instituída aqui no dia 14 do primeiro mês, já apontava para Cristo. Então esse cordeiro que foi sacrificado aqui apontava também para Cristo. Então nós vamos ver aqui que foram passadas o sangue do cordeiro nos umbrais das portas da casa, o qual, chegando ali o anjo do Senhor, não iria acontecer nada com aquela família, Então nós vamos continuar lendo aqui. Verso 7. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo. E a cabeça com os pés e com a frissura, e nada dele deixareis até pela manhã. Mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. E o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. 14º dia do primeiro mês. Esta é a Páscoa do Senhor. Justamente aquela Páscoa que o Senhor Jesus participou. Ele participou e nesse mesmo dia, dia 14º do primeiro mês,
ele morreu. Ele morreu. 14º dia do primeiro mês, o Senhor Jesus, ele morreu, porque ele era o Cordeiro Pascual. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, que tirou através do seu sangue, remindo o povo. Ele comeu a última Páscoa, nós vamos ver na palavra do Eterno, e ele morreu neste dia, no dia 14º, porque ele era o Cordeiro Pascual. Ele morreu na metade da semana, ele não morreu em uma sexta-feira, e nem ressuscitou em um domingo, porque a palavra de Deus nos mostra, nos dizem isto. É muito claro isso aí. Poderia até ter caído em uma sexta-feira se estivesse escrito nas Escrituras, né? Porque na verdade foi o 14º dia, mas coincidiu que esse 14º dia do primeiro mês caísse na metade da semana, e ele morreu, levando os nossos pecados sobre ele. Vamos continuar lendo a palavra do Eterno. Verso 12: E eu passarei pela terra do Egito, nesta noite ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. Ele é o Senhor, o nosso Deus é o Senhor. Mas aquele simbolismo de seu filho teria que ser sacrificado ali, estaria sendo sacrificado, e o sangue daquele cordeiro ali, sem mácula, era passado nos umbrais das portas, aonde o anjo vendo ali, ele não entraria e não faria dano naquela família. Verso 13: E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E esse dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações. O celebrareis por estatuto perpétuo. Então, desde quando a nação de Israel saiu do Egito, foi formada e saiu e vem vindo, até os nossos dias, seria celebrada essa festa, por estatuto perpétuo. E nós vamos ver realmente que a palavra de Deus ali, alguns podem dizer, mas só era o povo de Israel. Não era só o povo de Israel. Todos aqueles que se chegavam ao Senhor, eles também tinham a mesma lei. Tanto do estrangeiro como da casa de Israel, era uma mesma lei. Vamos ler aqui no Êxodo capítulo 12, verso 19. Êxodo 12, verso 19. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel. Assim o estrangeiro como natural da terra. Então era uma mesma lei, tanto para o estrangeiro que se chegava ao Senhor, como para o natural da terra.
Então, aquela mesma Páscoa que era comemorado lá no começo, foi por estatuto perpétuo. E Jesus, ele comeu dessa mesma Páscoa e instituiu a ceia do Senhor no dia 14 de Nisan, 14 do primeiro mês. E o dia 14 ele pode cair este ano numa quarta, o ano que vem numa quinta, no outro ano pode cair numa sexta e por aí em diante. Mas nunca em um mesmo dia todo ano. Sexta-feira da Paixão, sexta-feira da Paixão. Não é isso. Se você hoje morrer no dia 2 ou 3, o ano que vem, e de repente esse dia 2 cai numa segunda ou numa terça, o ano que vem será dia 2, mas será em outro dia da semana. Então estejamos atentos a esse respeito. Sai dela, povo meu. Sai dela. Dela quem? Desta uma que mudou os estatutos e quebrou a aliança eterna. E a palavra de Deus nos diz: por isso a maldição consome a terra, porque estão aprendendo preceitos de homens e não a palavra do Eterno, a Bíblia. Devemos estar sim atentos à sua palavra, a palavra do Eterno, a palavra do nosso Deus. Convido ainda os nossos irmãos a estarmos abrindo no livro de Lucas, capítulo 22, aonde nós veremos Jesus, ele participando da Páscoa e instituindo a ceia do Senhor. Lucas, capítulo 22, do verso 7 ao 15. Convido os nossos irmãos a estarmos buscando, lendo aqui. Lucas, capítulo 22, do verso 7 ao verso 15. E chegou, porém, o dia dos ázimos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo: ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. E eles lhes perguntaram: onde queres que a preparamos? E ele lhes disse: eis que quando entrardes na cidade encontrareis um homem levando um cântaro de água, segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: o mestre te diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Verso 12. Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado. Aí fazei os preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: desejei muito comer convosco essa Páscoa, antes que padeça. Antes que ele padecesse, ele desejou muito de comer a Páscoa, a última Páscoa. E ali ele instituiu a ceia. Instituiu a ceia. Por que foi a última Páscoa que ele comeu? Porque ele morreu, ele era o Cordeiro. Então no dia 14, ele comeu a sua última Páscoa. E ele morreu no dia 14. Por quê? No dia 14,
ele morreu. Porque o dia começa ao pôr do sol, e ele comeu à noite. Ele comeu à noite a Páscoa. E ele foi preso de madrugada e foi julgado durante o dia, a parte clara, mas no dia 14, da metade da semana, quarta-feira. Quarta-feira. A terceira hora do dia, ele já estava preso. Foi colocado no madeiro. A terceira hora do dia, meio-dia houve trevas. E a nona hora do dia ele expirou. Ele morreu às 3 horas da tarde. Nona hora do dia. E ali, tiraram o seu corpo do madeiro antes do pôr do sol. E nenhum dos seus ossos foram quebrados, porque a palavra de Deus falou que ele não seria quebrado. Quando chegaram, quebraram a perna de um, do outro, para que viesse a morrer dos. Mas, quando chegaram em Jesus, se admiraram, porque ele já estava morto. Ele já havia expirado. E tiraram o corpo dele, tiraram Jesus dali e sepultaram rapidamente. Por quê? Porque na quinta-feira, ou seja, no pôr do sol daquele dia, era um sábado, era grande. Ele antecedia o sábado do mandamento. Antecedia o sábado do mandamento. Por isso que ele foi tirado rapidamente, colocado no sepulcro, onde permaneceu por 3 dias e 3 noites no seio da terra. Ele foi colocado no sepulcro à noite daquele dia. Ou seja, ele morreu na quarta-feira, foi colocado no sepulcro antes do pôr do sol da quarta-feira e ressuscitou antes do pôr do sol do sábado. Antes de iniciar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra foram ao sepulcro. E ele já não estava mais, porque ele havia ressuscitado. E Jesus falou que não seria dado outro sinal, a não ser o do profeta Jonas. Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. 72 horas. Então nós temos realmente que fazer as contas e ver. Se é 3 dias e 3 noites, são 72 horas. E ele permaneceu 72 horas no sepulcro. Ele passou a noite da quarta-feira, ou seja, a noite da quarta-feira, para os leigos aí, eles entendem que é quarta-feira, mas não é quarta, já é quinta. Porque o dia começa no pôr do sol, ou seja, a parte escura começa o dia. Então ele ficou ali, primeiro dia, a parte escura de quinta-feira, a parte clara da quinta-feira, são 24 horas. A parte escura
da sexta-feira, a parte clara da sexta-feira, são mais 24 horas. A parte escura do sábado e a parte clara do sábado. Porque o dia conta a partir do pôr do sol para o povo de Deus. Um dia começa ao pôr do sol. E ele permaneceu ali 3 dias e 3 noites. Convido a estarmos lendo aqui em Mateus 28, do verso 1 até o verso 6. Mateus 28, do verso 1 ao verso 6. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, quando que é o pôr do sol? O sol, o fim do sábado é no pôr do sol. Elas chegaram ali, já estava escurecendo, começando o primeiro dia. Olha a surpresa, ele já não estava mais, ele já havia ressuscitado. Ele ressuscitou no sábado, completando 72 horas, 3 dias e 3 noites. E eis que houvera um grande terremoto, porque o Senhor, um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou revolvendo a pedra e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e o seu vestido branco como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois sei que buscai a Jesus, que foi sacrificado, crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Ele já havia dito que ele ia permanecer 3 dias e 3 noites no seio da terra. 3 dias e 3 noites, não foi 24 horas, não foi 12 horas, não foi 30 horas, mas foi 72 horas que ele permaneceu. Esse é o Jesus que nós servimos, um Jesus que permaneceu 72 horas no seio da terra, 3 dias e 3 noites. Então, se o seu Jesus morreu em uma sexta-feira e ressuscitou num domingo, não completou 72 horas e nem 3 dias e 3 noites. Então eu convido você a estudar conosco, meditarmos nas Sagradas Escrituras e vermos realmente se aquilo que estamos dizendo está escrito. Convido a lermos aqui o sinal que Jesus falou. E ele ficaria 3 dias e 3 noites no seio da terra. E sua palavra, a palavra de Deus não mente. 12, verso 40. Mateus 12, verso 40. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. 12, verso 40. Quem que estava pedindo um sinal para eles? Os escribas. Alguns dos escribas, dos fariseus. Verso 38. 12, verso 38. Então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra, dizendo: Mestre,
quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal senão do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. 3 dias e 3 noites, 72 horas. Se as mulheres chegaram ali, em Mateus 28, verso 1 ao 6, dizendo que ele já não estava mais, ele já havia ressuscitado no sábado. No sábado. Então, se você contar 72 horas para trás, você vai ver que realmente ele morreu em uma quarta-feira. Quarta-feira. No dia 14 de Nisan, porque ele era Páscoa. E instituiu a ceia em sua memória. E Paulo fala disso. Paulo fala disso, fala a respeito da instituição deste dia. Vamos ler? 1 Coríntios 11. 1 Coríntios 11, do verso 23 ao verso 28. Paulo dizendo: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Fazei isto em memória dele. Quando? Quando que era a Páscoa? No dia 14 de Nisan. Por isso que a Igreja de Deus celebra a ceia no dia 14 de Nisan. 14 de Nisan. Porque nós temos que obedecer a palavra de Deus, aquilo que está escrito. Verso 25. 1 Coríntios 11, verso 25. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o sangue. Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anuncieis a morte do Senhor até que venha. Todas as vezes, todos os anos, no dia 14 de Nisan, que comemos da sua carne, do seu sangue, bebemos do seu sangue, nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha para instaurar o seu reino sobre esta terra, restaurar esse planeta. A palavra de Deus, ela nos anuncia algo maravilhoso. Então, os irmãos que tiverem o desejo de estudar conosco a respeito da morte de Jesus, ele não morreu em uma sexta-feira e não ressuscitou também no domingo. Estude conosco, vamos ver realmente o que as Escrituras nos dizem. Então esses vídeos são feitos realmente para levar os irmãos a meditar, não é ofender a ninguém, mas levar realmente ao raciocínio se aquilo que aprendemos, se realmente está certo ou errado. E só tem uma maneira de nós conseguirmos ver isso, é através das Escrituras Sagradas, é estudando
o livro sagrado, o livro do Eterno, lendo a carta do nosso Pai e observando os seus mandamentos. Então fica o convite, e o nosso número está na descrição desse link, desse estudo, tá? Um grande abraço a todos e que a paz seja convosco.